Toda semana eu tenho uma certa fixação com algum carro ou até mesmo uma marca específica. A marca dessa semana foi a McLaren, uma das marcas de carro mais conhecidas e respeitadas em todo o mundo. Mas eu quero falar especificamente da McLaren MP4 12C. Um carro quase que esquecido pela comunidade, mas ele foi e continua sendo um carro incrível. Agora senta aí e pega a pipoca, porque nesse vídeo eu vou trazer a história de como a McLaren conseguiu impressionar de novo o mundo automotivo. Depois do fim da produção da McLaren F1 nos anos 2000, a McLaren ficou muito tempo sem produzir seus próprios carros, praticamente só fazendo parcerias, como por exemplo a Mercedes-Benz SLR McLaren, um carro que marcou época e que continua sendo um carro muito desejado até hoje, mas meio que tanto faz, continua sendo a Mercedes e não uma McLaren. Mesmo se ela fosse criar um carro novo, a McLaren F1 foi praticamente o ápice da engenharia da sua época e eu digo com toda certeza que muito super esportivo atual não chega aos pés dela. Então, o que a McLaren deveria fazer? Bom, a McLaren soube exatamente o que fazer. Eu até acho isso engraçado, mas em 2008 a McLaren comprou uma Ferrari 360 para usar como base para o projeto da 12C. Então, se você forçar muito, dá para dizer que ela seria praticamente uma Ferrari. Já o seu design foi desenvolvido em parceria com o designer Frank Stephenson. O cara fez quase todas as McLaren. Trabalhou na 12C, P1, 675LT, 570S e a 720S. Quase todas. Eu nem preciso dizer que o trabalho dele é excelente. Os carros que ele produz são lindos. Enfim, a 12C precisava fazer jus ao nome McLaren. Então a primeira decisão foi de que ia ter muita fibra de carbono. Dessa forma, eles utilizaram projetos de Fórmula 1 como base para o seu chassi. Ele era feito inteiramente de fibra de carbono e era chamado de Carbon Monocell, uma fabricação em conjunto entre a McLaren e a Carbotec. O tempo necessário para produzir um chassi de fibra de carbono para a McLaren F1 era de aproximadamente 3.000 horas, o que mudou drasticamente na Mercedes-Benz SLR McLaren, que demorava aproximadamente 500 horas, e melhorou ainda mais na 12C, com um novo processo de fabricação que eles apelidaram de RTM, e assim ele só precisava de 4 horas para estar completamente pronto. Nesse processo, algumas partes específicas do chassi eram reforçadas com a liga especial de alumínio, o que melhorava a durabilidade contra ferrugem, corrosão e deixava ele bem mais flexível. Esse chassi é tão bom que todas as McLaren utilizam ele como base até hoje. E, como eu disse, ele teria muita fibra de carbono. Então isso obviamente deixou o carro bem leve, com apenas 1.300 kg. Dá até para chamar ele de Fiat Linea. Eu sei que o nome MP412C é horrível, é até difícil de falar, mas eu juro que ele faz sentido. A sigla MP4 foi o nome escolhido para os chassis de todos os carros de Fórmula 1 da McLaren desde 1981. MP4 significa McLaren Project 4, que era chamado de Marlboro Project 4. O 12 se refere à pontuação de desempenho da própria McLaren, onde ela avalia alguns critérios-chave de desempenho tanto para os concorrentes quanto para os seus próprios carros. Os critérios combinam várias variáveis, como potência, peso, emissões e eficiência aerodinâmica. A junção de todos esses valores resulta em um índice de desempenho geral que é utilizado como referência durante o desenvolvimento dos carros. Já o C é carbono. É só isso mesmo. Não tem nada demais. A 12C utiliza uma suspensão hidráulica, o que ela chamou de Proactive Chassis Control. O sistema consiste em uma série de válvulas de alta e baixa pressão, conectadas tanto da esquerda para a direita quanto da frente para trás, funcionando basicamente como uma espécie de gangorra, fazendo com que o carro compense a inclinação necessária para fazer a curva. Dessa forma, ela também pode mudar o estilo de suspensão de acordo com a velocidade, deixando o carro macio e confortável em baixas velocidades e assumindo a postura esportiva quando está em velocidades mais altas.
Essa suspensão é utilizada até hoje nos carros da McLaren, o que mostra que ela cumpre um ótimo papel, já que todo o projeto da McLaren é baseado em aerodinâmica e sensação de pilotagem. O motor que seria utilizado nesse carro era o McLaren M838T, posicionado exatamente na traseira do carro, o que deixava ele bem divertido, já que ele também tinha tração traseira. O motor utilizado nele era um 3.8 litros V8 Twin Turbo, que não é a mesma coisa que o motor biturbo. O motor biturbo também utiliza duas turbinas, mas elas são de tamanhos diferentes. Uma atua em baixas rotações e outra atua em altas rotações, trazendo uma potência mais constante. O Twin Turbo tem duas turbinas idênticas que trabalham ao mesmo tempo, e vai trazer uma potência muito alta, mas apenas em um regime específico do motor. Tudo isso trazia 600 cavalos e 61 kg de torque, o que torna esse carro um verdadeiro monstro em questão de potência. O design do motor foi baseado em um outro motor de corrida desenvolvido pela Tom Walkinshaw Racing, mas que acabou nunca competindo de verdade. Dessa forma, acabou sendo aproveitado para esse projeto. Em outubro de 2012, a McLaren anunciou algumas melhorias no carro, trazendo agora 620 cavalos como opcional, até 2013, quando se tornou a potência padrão do carro. Ele tinha um câmbio automático de 7 velocidades com embreagem dupla, fabricada pela Graziano Oerlikon, apelidada de Seamless Shift Gearbox, ou só SSG mesmo. A caixa de câmbio possui um sistema chamado Precog, que permite ao motorista pré-selecionar a próxima marcha ao tocar levemente na alavanca. Isso obviamente melhora e muito a sensação de pilotagem. Segundo a McLaren, ele devia alcançar 333 km por hora, mas um top speed de 346 foi registrado em uma 12C Spider, uma versão que deveria ser 6 km mais lenta que a versão Coupé, mas na verdade a versão Coupé atingia 352. O canal DirectTimes.com registrou um tempo de quarta de milha de 10.27 segundos a 218 km por hora. Esse foi o terceiro tempo mais rápido verificado para um carro de produção na época. E como eu acabei de falar dela, a 12C também ganhou a versão conversível, que chamaram de McLaren 12C Spider, que, por incrível que pareça, não precisou de nenhuma adaptação ou reforço para o teto, porque ele foi projetado desde o início para ter uma versão conversível. Dessa forma, ele ganhou apenas 40 quilos. O 12C ganhou o prêmio de melhor supercarro do ano e melhor carro do ano no geral no Middle East Motor Awards em 2012. E só isso já explica muita coisa, o carro era incrível. Depois da versão Spider veio a 12C HS. Essa versão ganhava rodas diferentes, um facelift e algumas características aerodinâmicas, como algumas alterações no para-choque traseiro, entradas de ar maiores, difusor e uma asa traseira modificada. Todos esses detalhes eram inspirados no 12C GT3. Como eu já tô puxando a corda para ele, o GT3 foi exatamente a versão utilizada para essas corridas. Um carro feito especificamente para as competições do grupo GT3 da FIA. Comparado com um carro de estrada, ele tinha menos potência, com apenas 493 cavalos, devido a algumas chatices de homologação. O carro possui uma caixa de câmbio exclusiva de 6 velocidades, que é 80 kg mais leve do que a de 7 velocidades do carro de estrada. O volante vem do carro de Fórmula 1 McLaren MP4 24. O carro conquistou suas primeiras vitórias mundiais nas duas corridas da etapa do circuito de Navarra do Campeonato Mundial FIA GT1 de 2012. A McLaren até lançou vídeo promocional com Lewis Hamilton dirigindo uma 12C nos Estados Unidos. E apesar dos carros ainda utilizarem a 12C como base, o seu legado deveria acabar em 2014, mas a McLaren decidiu criar um sucessor digno, a 650S. Mas sendo bem sincero com vocês, se eu disser que a 650S é um sucessor digno, eu vou estar mentindo. Na verdade, a 650S era praticamente o mesmo carro, eles compartilhavam 75% das peças. A maior diferença entre elas era exatamente essa frente de McLaren P1, mas a 650S estava posicionada exatamente um pouco acima da 12C, e isso obviamente impactou nas vendas da 12C. Então,
O que a McLaren fez foi basicamente descontinuar de uma vez a 12C e deixar a 650S no lugar dela. Mas lembrem, a 650S é uma versão um pouquinho melhorada da 12C. Eu sempre tive uma certa fixação com esse carro, alguma coisa me atraía, tanto que eu sempre utilizava ele quando jogava Need for Speed. Mas depois de pesquisar um pouco mais sobre ele, eu simplesmente me apaixonei por esse carro. Enfim, até o próximo vídeo. Come on, England! Tell us something your mum doesn't know. Yeah.